Em 1783, Julieta Capuleto viajou rumo ao Império Americano. Lá, conheceu o imperador Pedro I da América. Eles tiveram um caso extraconjugal e tiveram um filho, Pedro, Duque de Verona, também conhecido como Pedro Pedrosa. Ele nasceu em 1784. Julieta Capuleto já era casada com Romeu Montecchio e tinha um filho, Isaac, Duque de Verona. Já Pedro I também era casada e tinha 3 filhos legítimos. Apesar dele ter sido filho de sangue de Pedro I, ele foi registrado como filho de Romeu Montecchio. Pedro, Duque de Verona, sofria de fibrose cística. Depois do suicídio de Romeu Montecchio, Julieta Capuleto assumiu a guarda do irmão do Duque de Verona, Isaac. Já Pedro ficou com seu pai, Pedro I da América. Pedro, Duque de Verona, acreditava que era a reencarnação de Pedro, o apóstolo. Por isso, começou a viver como ele. Em 1797, Pedro, Duque de Verona, foi convidado a ir para o Império Americano ver seu pai, o imperador Pedro I da América. Um desfile das Forças Armadas do Império Americano foi feito. O apóstolo Duque de Verona foi titulado como vice-imperador americano. Pedro I da América, Pedro, Duque de Verona, ajudava seu pai a criar as leis do Império Americano. Vítor Emanuel I da Sardenha, rei da atual Itália, não aprovava que o Duque de Verona fosse uma reencarnação do apóstolo Pedro, nem vice-rei do Império Americano, pois para ele, isso seria uma blasfêmia. Para provocar, Pedro I da América criou o reino de Monove, em Nebraska. Vítor Emanuel I da Sardenha e Pedro I da América fizeram uma reunião. Nessa reunião, Vítor disse ao imperador americano que ele não poderia ter o filho como vice-imperador, mas Vítor Emanuel pediu a Pedro para que enviasse imigrantes ao Império Americano. Imigrantes desses reinos, Rússia e a Prússia, o Reino da Grã-Bretanha, o Império Otomano e o antigo Reino de Portugal, o Reino de Nápoles, entre outros. Assim, Pedro I da América fez, mas Pedro I enviou os imigrantes para o reino do seu filho bastardo. Isso deixou o rei da Itália nervoso. Em 1834, Carlos Alberto da Sardenha criou uma ordem para executar o Duque de Verona. Julieta Capuleto, mãe do Duque, implorou ao imperador para que não o executasse seu filho, mas tudo havia sido em vão. Meses depois, Pedro I da América recebeu uma carta de Carlos Alberto de Sardenha, convidando o Duque de Verona para uma reunião na Itália. Apesar da fibrose do Duque, Pedro I da América cedeu, sem saber o que realmente estava para acontecer. O embarque durou cerca de alguns meses até chegar no Reino da Itália. Lá, Pedro, Duque de Verona, foi executado. O motivo? Ter sido a reencarnação de Pedro, o apóstolo. Pedro I da América e Julieta Capuleto se viram pela última vez no funeral do Duque.